Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos vivendo o tempo pascal, mês mariano, celebrando a nossa fé, quarta semana da Páscoa. Até me confundi, quaresma, Páscoa, vocês viram? Quarta semana da Páscoa, e somos chamados hoje a meditar a primeira leitura. Como já disse, no tempo pascal, praticamente nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, porque Páscoa, ressurreição é vida nova, é Espírito Santo, e nós já estamos observando como a ressurreição, o evento crístico do ressuscitado, agiu e age na vida da igreja. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelos 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura em minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará os acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, irmãs, o maior problema teológico do Novo Testamento era este: a fé, a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição era apenas para os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Mas aos poucos o Espírito que sopra onde quer foi se abrindo. E hoje ouvimos nesta primeira leitura os judeus bravos, porque Pedro tinha entrado na casa de pagãos. Isso era impuro. Os judeus eram cheios de regras: puro, impuro, não podia comer isso, não podia comer aquilo, não pode fazer isso, nada no sábado, não pode ter contato com pagão, não pode ter contato. E Pedro tinha, então eles chamaram a atenção de Pedro, e Pedro conta a visão que teve, onde Deus fala: não torne impuro o que Deus tornou puro. Olha a misericórdia e a grandeza de Deus. Aqui nós percebemos que o projeto de salvação de Jesus Cristo, lógico, dado primeiro aos judeus, se abre a todas as pessoas. E como nós ouvimos na última frase desta primeira leitura, também aos pagãos
Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Percebemos aqui a catolicidade da nossa fé. Catolicidade significa que a salvação não é apenas aos judeus. Como muitos pensavam, eles tiveram dificuldades. E tiveram mais dificuldades. Foi aos poucos que eles foram tomando consciência até deixarem de ser judeus cristãos e tornarem-se cristãos de fato. Teremos o problema da circuncisão, mas aqui já há uma abertura de que a salvação não é algo fechado, de que Jesus não morreu só por aquele povo, só por aquela raça escolhida, por eles, mas a misericórdia se expande para todos. Por isso, Pedro faz a pergunta a eles, viu? O Espírito Santo que desceu sobre nós, desceu sobre eles. Esses homens que estão aqui comigo viram. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? E quantas vezes nós nos opomos à ação de Deus dentro da vida comunitária? Não é, minha irmã? Não é, meu irmão? Quantas vezes nós queremos ser como Deus, nos tornamos oposições? É bom termos diferenças, mas não podemos impedir o Espírito de Deus de soprar onde Ele quer. Precisamos de discernimento, prudência, obediência, mas jamais eu me oponho. É para nossa salvação, é só meu, é nosso, de ninguém mais. Eles ouviram e ficaram felizes, porque Deus concedeu o mesmo Espírito que havia concedido a eles, ou seja, a conversão que leva para a vida. Que nas nossas comunidades religiosas aprendamos, mesmo nas dificuldades, nas discussões, nas oposições que possam existir e existem e sempre existirão porque somos humanos, mas a Igreja é santa, mesmo nas diferenças, que nós não deixemos que a ação do Espírito aconteça onde quer que seja, que nós não sejamos opositores de Deus, que nós nos coloquemos diante desta questão na visão de Pedro. Não fale que é impuro o que Deus tornou puro. Que Deus nos ajude a termos humildade, senso crítico e que as nossas críticas e oposições nas comunidades sirvam para crescimento, para que o Espírito Santo haja cada vez mais em um maior número de pessoas. Que Deus nos ajude e nos dê humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.